No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Carlos Ferreira deixou esta vida em paz, após um longo e nobre combate a uma doença implacável. Ele morreu em sua casa, em Vila das Rosas, no interior de São Paulo, rodeado de amor, respeito e carinho dos seus filhos, netos, sobrinhos e parentes mais próximos. João nasceu em 1949, numa pequena fazenda situada na Serra de Jardim das Flores, filho de uma família humilde, mas que sempre cultivou o amor pelo trabalho e a solidariedade. João estudou agronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, onde se destacou por seu compromisso com os estudos e sua habilidade em identificar as necessidades agrícolas locais. Ele se formou em 1973, começando então a desenvolver uma carreira que marcou a história da agricultura brasileira. Ele dedicou sua vida ao cuidado de plantas, sendo responsável pela criação e manutenção de uma espécie de paradiso verde na região de Jardim das Flores, onde inúmeras famílias receberam ajuda e orientação agrícola. Ele foi um defensor constante da agricultura sustentável e do uso correto dos recursos naturais. Ao longo de sua vida, João recebeu diversas honrarias e prêmios por seu trabalho incansável. Em 1985, ele foi agraciado com a Ordem do Mérito do Trabalho, por seus esforços em favor de desenvolvimento rural. Em 2005, ele recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência e Tecnologia, pela contribuição à pesquisa agrícola brasileira. João foi _start assista. Um homem dedicado ao trabalho, cuja vida se entrecruzou com inúmeras histórias de sucesso e superação. Ele sempre acreditava que o amor pelas plantas é o amor por uma vida melhor, e sua paixão pelos cultivos foi passada para gerações futuras. Era comum ver João sentado na sua cadeira preferida, na sala de estar, olhando pela janela e esculpindo em silêncio o próximo projeto agrícola. O relógio de Cuco, herança de seu avô, marcava os anos de trabalho e dedicação que João dedica à agricultura brasileira. Em sua casa, a música da vitrola antiga, cheia de discos riscados, fazia o tempo do tempo de um homem que amava o silêncio e a tranquilidade. João construiu sua vida em torno do amor pela natureza e pela terra, deixando um legado que será lembrado por gerações futuras. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, onde seus colegas e ex-alunos contaram sobre a vida e obra do grande agrônomo. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, destacando seus principais feitos e conquistas na área da agricultura. João Carlos Ferreira deixou uma marca indelével na história brasileira, sendo lembrado como um homem dedicado ao trabalho, que acreditava no poder transformador do amor pela terra. Seu legado continua vivendo através das plantações que ele cuidou e das vidas que ajudou a melhorar com seu trabalho incansável. No então final da vida, o senhor João se deixava levar pelo cheiro do café, amado desde sua infância, e passava horas olhando pela janela, ouvindo o som dos pássaros que viviam no quintal. Ele morreu rodeado da natureza que amou, com um sorriso em seu rosto, lembrando de um homem simples, mas grande e inesquecível. Hoje, a senhora Maria Aparecida Souza, apelidada de Doninha, deixou este mundo em uma idade avançada, mas plena de experiências e histórias, no pequeno povoado de Lagoa da Esperança, em Minas Gerais. Nascida em 1949, Doninha foi a quarta filha do casal Francisco e Maria Luísa, que moravam numa modesta casa na Rua São Jorge. Cresceu envolvida de amor, mas também de dificuldades financeiras, pois seu pai era simples trabalhador da usina hidrelétrica vizinha, e sua mãe cuidava do lar e das 4 irmãs mais novas. Aos 17 anos, Doninha começou a trabalhar na biblioteca municipal de seu povoado, e foi lá que descobriu o amor pela leitura e pelas histórias.
Ao longo de suas 5 décadas de vida, ela conseguiu conquistar vários prêmios e reconhecimentos por sua dedicação à cultura e ao ensino, como a Ordem do Mérito Cultural em 2005 e o título de Cidadã Honorária de Lagoa da Esperança em 2018. Doninha dedicou a maior parte de sua vida ao ensino e ao incentivo às artes, tendo trabalhado como professora de literatura no Colégio Público Mestre Júlio por quase 3 décadas, e fundado o grupo de teatro infantil Crianças da Luz, que ainda hoje funciona e promove o amor pela arte dramática entre as crianças locais. Aos 50 anos, Doninha perdeu seu marido, Francisco Júnior, em um trágico acidente de carro na BR-381. O choque foi enorme para ela e para toda a comunidade, que sempre havia se reunido em sua casa para compartilhar histórias e lembranças. Mas Doninha sabia que precisava continuar à frente da vida, e assim fez, mantendo a memória de seu marido viva através dos contos que ele escrevia para ela e para seus alunos. Após o acidente, Doninha começou a dedicar-se ao cultivo de orquídeas, um hobby herdado de sua avó materna. A senhora cultivava várias espécies nas janelas da sala de escritório em seu quarto, e sempre dizia que as orquídeas ensinam a paciência e a beleza do trabalho. Ela compartilhava suas plantas com amigos e vizinhos, e também vendia algumas para arrecadar fundos para o grupo de teatro infantil. No rádio e na televisão, ela sempre era lembrada como a mulher que transformou a vida de muitos por meio da educação e do amor pelas artes. No telejornal da Globo, foi exibido um pequeno filme-homagem com suas principais realizações, e na Biblioteca Municipal de Lagoa da Esperança, uma sala foi dedicada em seu nome. No último ano de sua vida, Doninha sofreu uma queda que a deixou com dificuldade para caminhar. Mas ela nunca desistiu, e continuou a liderar as suas atividades e a cuidar de seu quarto, cheio de fotos de família, livros antigos e crochês de cores vívidas. Quando a vida acabou por completo, Doninha deixou esse mundo com a certeza de ter sido uma mulher inesquecível, cuja vida foi marcada por amor, paixão e dedicação ao bem-estar das pessoas em seu redor. E a lembrança dela permanecerá para sempre na casa de vidro com vista para o jardim, onde ela costumava sentar-se para ler, escrever ou olhar para suas orquídeas amarelas e rosadas. Em um país onde o ritmo é a vida e a música é o sangue, surgiu um gênio inconfundível, Chico Buarque. Ele é mais que um cantor, mais que um compositor. Ele é a personificação do espírito brasileiro, uma alma em constante busca pela harmonia entre a beleza e o mal, a luz e as trevas. A sua voz, suave como a brisa da costa carioca, chegou até nosso ouvido como um olhado de sol na tristeza do mundo. A partir desse instante, nada mais seria igual. As letras de suas canções foram como um balé de palavras dançando em nossa mente, enquanto nos convidavam a questionar o mundo que nos rodeia e a buscar a verdade em nossos corações. Chico Buarque é um sonho encarnado. Seu nome evoca a imagem de um homem sentado no meio do sol, tocando a viola caipira com uma mão enquanto escreve as letras da sua próxima música com a outra. É o sotaque carioca e a sabedoria do Nordeste em harmonia perfeita. Seu talento é tão vivo quanto uma rua de São Paulo cheia de vida, onde a música se mistura com a risada de crianças, as chamadas dos vendedores de sucos e o som das esquinas. As letras de Chico Buarque são como um olhar profundo em nossa alma, abrangendo tanto a doçura da vida quanto o sofrimento humano. Ele nos lembra que através da chuva em _start as coisas podem mudar, e que mesmo com a felicidade em algum lugar distante, a música é a nossa salvação. E em momentos difíceis, suas canções nos levam ao pra frente não é só, mostrando-nos que o caminho da resistência sempre é possível. Ele é mais do que um símbolo da música popular brasileira, ele é a essência mesma de nosso país. Com cada nota, Chico Buarque nos leva a navegar pelas ondas da vida em busca de um amor sem fim e de uma justiça que nos abençoará. Ele é o guardião da memória brasileira, cantando com sua voz inesquecível as histórias de um povo resiliente e brilhante. E assim, Chico Buarque se tornou uma lenda viva, uma floresta de palavras e melodias que nos convidam a ver o mundo com olhos novos. Ele é, sim, mais do que um cantor, mais do que um compositor. Ele é o espírito da gente, o coração batendo no ritmo da música popular brasileira. Em um verão carioca, em meio ao entardecer maracanês, surgiu a vida de Chico Buarque, filho daquela família onde o conhecimento e o espírito criativo se misturavam como o rio com o mar.
Nascido no coração do Rio de Janeiro, aquele belo lugar onde as montanhas tocam areia, ele herdou das garras da natureza uma sensibilidade inata que, em seguida, foi nutrida pela inteligência da família. Sérgio Buarque de Holanda, o historiador, era o pai, um homem que levava em sua voz os segredos do passado como um pregador carismático leva a palavra de Deus. Mas ele não foi o único mestre do jovem Chico. Aquele ambiente encantado dos livros e debates, da música e das histórias, era como uma escola de vida, onde cada página era um segredo a ser desvendado, cada melodia um tesouro a ser descobrido. E ele, Chico, desde cedo mostrou um dom para criar versos e melodias, como se a natureza tivesse descido, neste momento especial do seu nascimento, conceder-lhe uma bênção inata. Eles encantavam os que o rodeavam, com sua naturalidade criativa e sua atenção às histórias das pessoas comuns, as mesmas que caminham pelas ruas do Rio de Janeiro, cantando suas alegrias e seus pesares. Era como se aquele menino tivesse um olho no coração, capaz de ver o mundo em sua essência mais profunda, captar os sentimentos ocultos dos outros e transformá-los em palavras e notas, numa espécie de poesia sonhadora que se misturava às ondas do mar e às risadas das crianças. E o mundo aconteceu, e com ele, os amigos, as festas, o futebol, a música e a paixão de um povo. E Chico cresceu, como em _start assista. Todos nós, com seu coração cheio de sonhos, de esperanças e de medo de tudo que representava o futuro. Mas ele continuou cantando, cantando para si mesmo e para os outros, para aquele rio que lhe havia dado vida e que, em cada verso, se transformava num poema vivo, num testemunho da beleza e da dor da humanidade. E hoje, olhando para trás, é como se tudo fosse um sonho. Aquele menino que encantava a todos com suas melodias, agora um homem consagrado, ainda canta mesmo, com a mesma paixão e dedicação de antes. E o mundo ainda ouve, ainda se emociona com cada nota, cada palavra, cada história que ele conta. E é assim que Chico Buarque viveu suas vidas, múltiplas e intensas, como as notas de um violão tocado por um mestre das mais belas e difíceis composições. E cada uma delas é uma memória viva, uma confissão, uma onda que se desprende do mar e que, em seguida, retorna a ele, como uma bênção do tempo e do espaço, como um abraço do Rio de Janeiro que o criou e que, hoje, continua cantando com ele. Naquela cidade encantadora de São Paulo, onde o sol se esconde atrás dos prédios e as pessoas são tão vivas quanto a música que cantam, Chico Buarque vivia um sonho arquitetônico. A juventude, essa etapa em que o mundo parece tudo a seu alcançar, encontrou-se entregue aos livros de projetos e desenhos, enquanto os violões dormiam nas gavetas. Mas a magia da vida, a lógica do destino, não parecia estar no esboço de edifícios, nem. Ao passar pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Chico encontrou-se imerso em um mundo de linhas e formas, de céus e terra, mas algo estava faltando. Era a poesia, aquela expressão que transforma sentimentos e realidades em letras mágicas, em melodias que beijam a alma. E então, com o violão despertando no peito, ele aprofundou-se em uma nova paixão, a música. Aquele jovem, de olhos claros e sorriso encantador, descobriu que a verdadeira vocação não estava em construções físicas, mas sim em aquelas criadas pelo amor, pela esperança e pelas lágrimas. As primeiras composições revelaram sua habilidade de transformar sentimentos em poesia, enquanto os violões cantavam junto com ele. Mas o caminho para a fama não é sempre pavimentado de ouro e rosas. Naquele Brasil dos anos 60, surgiu um vento frio, uma ditadura que queria controlar todos os ventos, todos os pensamentos. A censura e a repressão se tornaram inimigas da liberdade de expressão, mas essas dificuldades apenas fortaleceram o coração de Chico Buarque, transformando-o em um artista comprometido com a verdade. E ele cantou, e cantou, e cantou ainda mais alto, elevando-se acima das barreiras, do silêncio e da desigualdade. Sua voz se tornou o grito de uma nação sonhadora, que nunca parou de acreditar em um mundo melhor. E no auge do medo e da censura, ele escreveu Chove, uma balada que fala sobre amor, esperança e liberdade. E a música se espalhou pelo Brasil como a chuva, quebrando a súplica da ditadura e rechendo o coração do país de esperança. E assim, Chico Buarque se consagrou na história da música brasileira, tornando-se um símbolo de resistência e liberdade, um poeta que cantou a vida, a amorosa e difícil vida brasileira.
E hoje, quando ouvimos suas músicas, sentimos o resplendor do sol sobre São Paulo, sentimos o som do futebol no Maracanã, sentimos a essência da nossa terra em cada nota. No coração do Rio de Janeiro, em um mundo de samba e batucadas, surgiu Chico Buarque, a voz do silêncio, o pé na areia, a alma que deslizou através do tempo para nos entregar um legado inesquecível. A vida dele foi uma saga musical, um hino às lutas e à perseverança, um olhar perspicaz sobre o Brasil, a sua felicidade e dor, os seus sonhos e ilusões. Nascido em um ambiente culto, onde as notas de piano soavam junto com a voz de seus pais, Chico aprendeu a encantar o mundo desde criança. Aos olhos dele, cada tecla era uma estrela no firmamento, cada corda uma sereia que se deslizava pelas ondas do mar. Esse amor pelo belo transformou-se em um mistério, um sacramento que ele compartilharia com o mundo todo. Aos 20 anos, Chico já havia composto sucessos que fariam parte da memória coletiva brasileira. Sua voz, aquela melodia de prata que atravessa as águas do tempo, se fundiu às canções mais belas e profundas da música popular brasileira. Construção é uma balada que evoca a resistência humana, a tão necessária luta contra o esquecimento e a oblivião. As notas delicadas de sua voz se entrecruzam com as palavras sábias, criando um poema sonoro que enche o coração de esperança. O tempo passou, e Chico continuou compondo canções que se transformaram em hinos da vida brasileira. Apesar de Você é uma obra-prima que deslizou sobre as águas do mar do amor, mostrando o lado mais frágil e intenso dessa emoção. Sua música foi como um balé de luzes, que dançaram sobre a paisagem brasileira, iluminando cada canto do país com sua magia. O teatro também foi palco da brilhantez de Chico Buarque. As peças escritas por ele são um espetáculo de vida e morte, amor e traição, paixão e saudade. A sua palavra tornou-se uma espécie de batom na face do Brasil, traçando as linhas mais profundas das suas emoções. Mas Chico não se contentou apenas com o canto e a poesia. Ele também escreveu romances premiados que se transformaram em best-sellers, consolidando-se como um dos maiores nomes da literatura brasileira. Seus livros são uma espécie de diário da vida brasileira, um testemunho das lutas e triunfos do povo. A música, o teatro, a poesia e a prosa, tudo se misturou em Chico Buarque, criando um universo único que nos leva de mãos dadas pela terra brasileira. Ele é o símbolo da resistência artística, uma luz que ilumina as sombras do esquecimento e a obliteração da memória coletiva. E hoje, sua voz continua vibrando nas almas, como um presente eterno para todos nós. Chico Buarque é o legado do Brasil, um tesouro que enriquece o coração de cada um de nós. E a sua vida e obra são uma saga que nos leva de mãos dadas pela beleza da música popular brasileira, mostrando-nos o verdadeiro espírito do povo. Chico Buarque, a voz imemorial, o espírito inalavelmente brasileiro, uma figura que enche a alma dos que ouvem seu canto. A sua música é mais do que melodias, são poemas escritos em notas, cantados em palavras e dançadas em compassos, um olhar reflexivo sobre o mundo em torno dele e dentro dele. A vida foi a sua inspiração mais fértil, e a arte, seu testemunho. Ele cresceu entre os sons do Rio de Janeiro, onde a natureza é poesia e a música é alma. As montanhas em paisagem de verde, as ondas que dançam com o mar, tudo se transformou em versos em sua mente. Sua juventude foi uma balada, um sonho acontecendo,